Jane Lúcia. Atualmente estou como presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB e sou mediadora extrajudicial desde o ano de 2002 e mediadora judicial desde o ano de 2012. Estou aqui para explicar um pouquinho sobre a minha profissão. Ministrei cursos já sobre mediação judicial do ano de 2012 a 2017 e concomitantemente até hoje ministro cursos de mediação extrajudicial. E qual é o papel? É auxiliar acadêmicos, bacharéis e advogados a se tornarem mediadores, conciliadores, negociadores ou principalmente a terem postura de mediadores, conciliadores ou negociadores, para que eles possam negociar e utilizar com seus clientes um diálogo mais efetivo. A base normativa, principalmente da mediação e da conciliação, é o Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015, a Lei de Mediação, que é a 13.140 de 2015, e a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. A mediação é considerada um método adequado de solução de conflitos, tem como sua base a comunicação, que é facilitada por um terceiro imparcial, que é chamado de mediador, e na autocomposição entre as partes diretamente envolvidas, que devem, de uma forma colaborativa, identificar as soluções mais satisfatórias para suas demandas. O Código de Processo Civil fala que o mediador atuará preferencialmente nos casos que não houver vínculo anterior entre as partes e também ele diz que ele auxiliará os interessados a compreenderem as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar as soluções consensuais que geram benefícios mútuos. Já para o CPC, a conciliação, o conciliador atua preferencialmente nos casos que não houver vínculo anterior entre as partes e poderá sugerir soluções para o litígio. Porém, lhe é vedado de todas as formas a utilização de qualquer tipo que possa constranger ou intimidar as partes para conciliarem. A conciliação, ela vai objetivar principalmente a produção de um acordo entre as partes. Ela tenta resolver o litígio, ou seja, a lide processual, sendo melhor indicada para os casos em que não há um vínculo anterior entre as partes. Desta forma, os conciliadores, eles podem oferecer sugestões para este litígio, fazer avaliação da proposta e analisar as vantagens e desvantagens de cada parte naquela relação jurídica. Já a mediação, nesse caso, ela visa o restabelecimento da comunicação entre as partes para que elas possam solucionar o litígio delas, transformando o conflito sendo o acordo uma consequência do seu desenvolvimento. A lide sociológica, que nós chamamos, ou seja, o tratamento do conflito mesmo, ela é mais adequado aos casos em que há um vínculo anterior, um vínculo atual ou presente, ou futuro, e permanente entre as partes. O mediador deverá auxiliar os interessados a compreender as suas questões e interesses reais e também deve ajudá-los a entender as propostas apresentadas pela parte contrária, a viabilidade, a intenção em que realmente os interessados verifiquem qual é a solução processual aceitável e que possa gerar um benefício mútuo para eles. Nós temos também a mediação judicial e a extrajudicial. Na mediação judicial, é ofertada pelo Tribunal de Justiça de cada estado ou pelo Tribunal de Justiça conveniado com câmaras privadas. É feito esse curso, o profissional que se forma no curso de mediação judicial, ele chama de mediador judicial e ele poderá vir a ser convidado a trabalhar pelo Tribunal de Justiça, pelo DPMEC. Isso é discricionário do tribunal, são casos mais específicos quando chama, quando tem vaga e ele pode ser convidado a trabalhar desde que realmente ele demonstre, que tenha expertise. E aí ele poderá trabalhar na mediação pré-processual ou processual. A pré-processual é aquela que não tem o processo ainda e a processual que já tem, uma ação em andamento.
A remuneração ainda é uma remuneração simbólica do mediador judicial. E, lógico, só vai ganhar essa remuneração quem for convidado a trabalhar. Às vezes faz o curso e não vai ser convidado a trabalhar no Tribunal de Justiça. Já na mediação extrajudicial, o mediador ele pode ou não fazer o curso de formação. Ele não é obrigado a fazer o curso de formação. Lógico, é excelente que ele tenha essa expertise, mas não há obrigação. Basta que ele tenha um curso de capacitação em cada área. Capacitar como mediador familiar, como mediador empresarial, como mediador tributarista, em todas as áreas ele pode ter. Então, basta a capacitação, não há necessidade da formação. A mediação extrajudicial também pode ser institucionalizada quando ela está numa entidade privada, ou ela pode ser independente, né? Quando conduzida por um mediador que não tem vínculo com qualquer entidade, ou seja, não tem vínculo nenhuma câmara privada. E ele é escolhido por alguma das partes, qualquer das partes, né? Por exemplo, o advogado que tenha feito um curso de mediação, em capacitação de mediação, um acadêmico, um bacharel em direito. Então, basta que ele tenha uma postura de mediador, ele pode utilizar todas as técnicas de mediação. No caso do advogado específico, ele tem que tomar cuidado com o artigo 172 do Código de Processo Civil, porque ele estará impedido de atuar, assessorar ou patrocinar qualquer das partes posteriormente. No caso de não ocorrer consenso entre as partes. Na mediação extrajudicial, ela pode ser utilizada independentemente da existência ou não do processo judicial. Para isto, o curso de mediação ele é muito importante, de capacitação principalmente. São cursos pequenos, de 12 horas, ele poderá obter esse conhecimento técnico. O mediador ele é uma pessoa tecnicamente formada, tem que estudar bastante. Ele vai ser escolhido, aceito pelas partes, dependendo se vai ser uma mediação judicial ou extrajudicial. Cabe ao mediador atuar como facilitador do diálogo, na forma imparcial, devendo empregar as técnicas necessárias para a solução desse conflito. Ele deve escutar atentamente, usar linguagem acessível, fazer perguntas abertas, promover mútua compreensão, respeitar as decisões tomadas pelas partes. É bom lembrar também que o papel do advogado que participa inicia muito antes da sessão de mediação e conciliação. Quando ele já recebe o cliente dele, ele recebe o relato do caso e ele deve verificar qual que é a porta mais adequada para a solução daquela demanda. Ou seja, qual o interesse do cliente dele realmente, o que dá para fazer. E aí ele deve explicar ao cliente as principais vantagens e desvantagens de cada porta, ou seja, mediação, conciliação, negociação, arbitragem e processo judicial. No caso dele escolher a mediação ou conciliação, a parte do advogado é essencial, porque é somente ele que pode esclarecer as dúvidas jurídicas. Mesmo que o mediador seja um advogado, ele não pode esclarecer as dúvidas jurídicas. O advogado poderá possibilitar à parte. O mediador poderá possibilitar às partes o consentimento informado sobre seus direitos e deveres, mas é o advogado que vai atuar colaborativamente, ou seja, ajudando o seu cliente a desenvolver propostas de acordo capazes de atender os interesses dos envolvidos e assim auxiliar na solução da questão. O nosso Código de Processo Civil estabelece que na mediação judicial é obrigatória a participação do advogado e defensores públicos. E na mediação extrajudicial, a participação é recomendada. Mas se uma das partes estiver acompanhada de advogado, a outra necessariamente também deverá. Todos os presentes na sessão de mediação e conciliação devem ter foco nos interesses e não nas posições. Principalmente o mediador. O mediador não deve trabalhar com as posições iniciais apresentadas pelas partes, ou seja, aqueles interesses aparentes, posicionados. Segundo ponto, geração de opções mútuas, né? Todos devem gerar opções múltiplas, fazer para o outro. O mediador deve incentivar a geração de opções para a construção da melhor e mais viável solução, devendo se afastar da idealização de um único suposto e possível resultado. Também deve verificar a utilização de dados objetivos. O mediador deve cuidar para que as propostas apresentadas sejam mais detalhadas, moldadas, prazos, datas, critérios.
tudo para que fique expresso da melhor forma possível. Assim, as principais características da mediação são a confidencialidade, ou seja, salvaguardar o sigilo do assunto tratado, sigilo absoluto, a voluntariedade das partes, o processo colaborativo e consensual e a informalidade. Lembrando que informalidade é pautada na oralidade, porque apesar de informal, a mediação possui etapas estruturadas, aplicadas sem rigidez e hierarquia, mas que permite o êxito da sessão. Tem declaração de abertura, exposição das partes, resumo, geração de opções com aplicação de técnicas de comunicação, sessões individuais, sessão de negociação, conferência de viabilidade proposta, conclusão e termo final. Geralmente, na mediação, utiliza-se o elemento da negociação, que é separar as pessoas do problema. Porque a mediação não é uma simples conversa, ela constitui-se num processo baseado na comunicação. Então, na mediação, o foco não são as pessoas. O mediador deve afastar qualquer julgamento polarizado entre as partes e separar bem as pessoas do problema. O foco deve ser o problema e de que forma cada um pode colaborar para apresentar propostas que de fato tragam o auxílio para a solução daquele caso. E por fim, para podermos sintetizar, as vantagens da mediação hoje da conciliação restabelecimento da comunicação entre as partes, resolução de conflitos e a prevenção de novos conflitos, a manutenção de relações, a eficiência e eficácia, o sigilo, a celeridade, a redução de custos, a redução de desgaste psicoemocional das partes, a preservação dos honorários dos advogados e também honorários dos mediadores. Bom, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a profissão de mediador e de conciliador. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a Comissão de Mediação e Conciliação da Ordem dos Advogados do Brasil, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um grande abraço, até o próximo!